A paz do Senhor, igreja amada do Senhor. Nós somos amados, somos a pedra preciosa. A igreja representa Jesus aqui na terra. E para que nós possamos representá-lo bem, nós temos que estar em sintonia com ele. Então, antes de oração, né, que a oração é a chave para que a gente consiga as vitórias nessa vida aqui, na vida que vai estar por vir, né, na volta de Jesus. Os cristãos que oram, que perseveram na palavra, esses serão os abençoados, os vitoriosos. Antes da oração, vamos ler, ontem eu preguei lá na igreja, Lucas capítulo 8, vamos, só uma breve palavra, né? Vai ser rápido. Então, 8, versículo 4. 8 do Evangelho de Dr. Lucas, um médico que nunca se atrevia a... Senhor, deixa eu dar um remedinho, um fitoterápico, alguma coisa para que essa pessoa, esse nosso irmão fique curado. Não, ele ficava quietinho, porque onde está Jesus, nós temos que deixar Jesus fluir, falar, libertar, né? Fazer a obra. Então, nós temos que ser assim, não atrapalhar a obra do Senhor. Então, capítulo 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear, e a semear uma parte caiu à beira do caminho. Ela foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu na boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Senhor, me ajuda a falar o necessário nesta noite para que a tua igreja tenha um coração cheio da tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Glória a Jesus. Aqui nós estamos vendo essa parábola do semeador, né? Jesus gostava de falar sempre fazendo uma comparação com o meio ambiente, com as circunstâncias que as pessoas estavam vivendo. E aqui ele deu o exemplo da semente. A semente, ele explica assim, fala que a semente é a palavra de Deus. Você sabe que a semente, se você não tiver semente, se os pássaros não semearem para você, você sabe que a terra fica um deserto? Não tem vida? Então a semente é geração de vida, não é? E o que acarreta
a prosperidade, vamos dizer, material, não é? Que eu estou falando material, mas Jesus fala em espiritual. E Jesus estava falando que a palavra de Deus, ele compara com uma semente, porque a semente vai gerar algo importante. E a semente, se você semear, vamos dizer, semente de coisa ruim, vai produzir coisa ruim. Mas a palavra de Deus, ela vai gerar sempre coisa boa. Mas ela precisa de alguma coisa para que ela possa crescer, desenvolver e frutificar. Então, a semente, ela precisa de um coração. Aí aqui nós temos 4 tipos de pessoas. Pessoas, né, que ele fala, né, a semente caindo à beira do caminho. O que acontece à beira do caminho? O caminho é um lugar de dureza, né? A massa terra ali, aí se a semente cai ali, ela não vai ter condição de se filtrar e tirar a seiva da terra, né? Tirar os nutrientes da terra para produzir o crescimento dela, né? Que a seiva é gerada através da absorção dos nutrientes. É a mesma coisa conosco, não é? Se a gente parar de ler a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, nós vamos ficar anêmico espiritual. Nós não vamos orar, não vamos mais à igreja, não vamos mais frequentar, não é, o convívio com os irmãos. Isso gera dentro de nós, o nosso coração passa a ter um alimento. Então a palavra de Deus alimenta o nosso coração. Mas o nosso coração, ele tem que estar, tem vários tipos aqui de coração. Ele compara 4 tipos de pessoas com 4 tipos de solo. À beira do caminho, a semente cai e não gera nada, não consegue crescer, ela morre logo, porque ali é lugar ruim. Então, a semente é aquelas pessoas que vão à igreja, mas não cria raiz nenhuma, não é? E vão por ir. E aí a semente não tem efeito, não é? Produtivo. Então, a semente cai em 4 tipos de pessoas. Aí cai, ele dá outro tipo de solo, né? O solo aqui tem uma pedra embaixo, né? O solo tem uma superfície muito pequena de terra. O que acontece? O sol bate, esquenta, a semente não consegue também criar, ela cresce um pouquinho, mas daqui a pouco amarela as folhas e ela não consegue crescer e acaba morrendo. Então, a semente, ela precisa de ter um lugar que ela seja de bom, ela seja bem tratada, bem germinada. Como é que ela vai germinar? Em um coração tem que estar... Deus, né, falou que resiste a um coração soberbo. Então, um coração soberbo não vai adiantar, que não vai crescer. Nós temos um exemplo na palavra de Deus de 2 ladrões. Um coração soberbo e o outro reconhecendo que errou. Não, nós erramos. E o outro começou a responder, se é tu mesmo. Não tinha um coração quebrantado. Então a palavra de Deus, ela só vai produzir frutos num coração quebrantado. E aquele outro ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Ele conseguiu, né, através de um coração, a palavra de Deus conseguiu germinar e produzir frutos. Esse é o propósito da palavra de Deus. Ela quer produzir frutos. A palavra de Deus vai para todos que estão na igreja. Mas às vezes um cresce espiritualmente, o outro fica devagarzinho, custa crescer. É porque é a palavra de Deus que está... a semente é a mesma palavra. Está caindo para as mesmas pessoas, pessoas semelhantes. Mas o coração é diferente. Então o coração é que faz diferença para que a palavra de Deus cresça e a gente produza frutos. Frutos para o reino de Deus. Frutos de prosperidade, não só material, mas espiritual. Mas Deus derrama sobre todos. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado. Um coração querendo humilde. Como é que Jesus era? Manso e humilde. Jesus não era soberbo. Não era, né? Tinha sempre gratidão, né? E aquelas pessoas que têm um coração grato, tem 10 leprosos, um só que veio a agradecer. Jesus falou, a tua fé te salvou, porque aquele que tem um coração quebrantado, gracioso, ele tem fé.
A gratidão, ela representa fé e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que a tua palavra gera em nós, Senhor, frutos para o teu reino, frutos para que as pessoas sintam a tua presença, nós sejamos sal e luz do mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Todos dizem amém e palma para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus.